Olá, eu sou a professora Silvana Prado e essa videoaula será sobre as raízes da língua portuguesa. Para falar sobre a origem do idioma, temos que voltar muito no tempo. Primeiramente, porque ninguém sabe ao certo como as línguas surgiram. Uma das hipóteses é do hebraico, mas essa hipótese não se sustentou quando as diferenças entre as línguas foram observadas pelos estudiosos. Numa tentativa de classificar as línguas, as mesmas foram agrupadas em famílias, de acordo com as semelhanças fonológicas. Elas está a família das línguas indo-europeias. Encontramos nessa família muitas línguas faladas na Europa e em países colonizados por essas mesmas nações, e também em parte da Ásia. Como não havia registro escrito dessas línguas, que ao chegarem à Índia, notaram semelhanças entre aquelas línguas e o sânscrito. A partir dessas comparações, descobriu-se o indo-europeu. Estudiosos comparatistas do século XVIII estabeleceram os três grupos mais importantes do indo-europeu: as línguas germânicas, as eslavas e as românicas. O português faz parte do último grupo. No nosso material de apoio, na página 19, veremos que entre os séculos 8 a.C. e o século II depois de Cristo, o Império Romano se expandiu grandemente e, juntamente com suas conquistas de território, foi espalhando sua cultura e sua língua, com a consequente latinização ou romanização dos povos conquistados. Os políticos que se sucederam levaram à divisão entre o Império do Oriente. Após essa divisão, houve uma série de invasões e conquistas bárbaras, ou seja, dos não-romanos. O que aconteceu com o latim em meio a tantas mudanças geográficas, políticas e culturais? Mesmo sendo a língua que acompanhava os romanos, o latim também sofreu influências e modificações ao longo de sua existência. A cidade romana era até certo ponto homogênea e a língua utilizada apresentava estruturas do indo-europeu e características básicas do latim vulgar ou oral. A partir do século III a.C., os romanos sofrem influência da cultura grega e a sociedade passa a ter elementos cultos, latim falado e escrito, e incultos, que era a continuação da tradição oral. O latim clássico ou literário, a norma literária passou a ser utilizada pela Igreja Católica e pelos tratados de medicina, filosofia, ciência e nos escritórios reais. Essa forma persiste até hoje como adstrato permanente das línguas românicas. O latim culto falado era a variedade realizada pelas classes altas de Roma, sem o refinamento do latim literário. Desapareceu entre os séculos V e VI. E, finalmente, o latim vulgar era falado pelo povo comum, não alfabetizado ou com pouca escolaridade. Era simples e expressivo, mas também permeável a elementos estrangeiros. No século I d.C., já apresentava algumas características das línguas românicas. Exemplos na página 23 do nosso material de apoio. No quadro anterior, falamos em adstrato permanente. Vamos nos deter nos conceitos de substrato, ou seja, marcas linguísticas advindas do povo que abandonou seu idioma, trazidas para a língua que passa a adotar. Superstrato, que seria então a sobreposição de um idioma dos dominadores a outro dos dominados, mas que ao invés de substituí-lo, apenas marca-o e que exerce influência no idioma dos vencidos. Idioma esse adotado pelos conquistadores. Levando-se em consideração que esses fenômenos acontecem na medida em que outras línguas estão em uma situação de bilinguismo ou contato com o latim, considera-se o termo adstrato para indicar toda língua que vigora ao lado de outra num território dado e que nela interfere como manancial permanente de empréstimos. Uma primeira explicação para a origem das línguas românicas é que derivaram do latim vulgar e possuem características semelhantes no vocabulário, morfologia e sintaxe. As diferentes línguas em contato com o latim geraram diferentes dialetos. Na România moderna, distinguem-se 11 sistemas de dialeto. Qual é a diferença, então, entre dialeto e língua? Os dialetos são variedades ou variantes regionais de uma determinada língua. Alguns dialetos podem ser elevados à condição de língua oficial devido a aspectos políticos, históricos e culturais.
A língua nacional, por sua vez, é aquela utilizada em ambientes oficiais e cuja política linguística provê de convenções ortográficas, codificação gramatical e até mesmo de uma recusa a influências externas. No decorrer dessa história, como vamos chegar ao português? Lembram que o latim já estava instalado na Península Ibérica no século II a.C.? Com a queda do Império Romano e início das invasões bárbaras, observou-se a chega e língua do povo local. O impacto da chegada dos visigodos foi seguido pela invasão dos mouros no século VIII, com uma cultura e religião totalmente diferentes, uma vez que falavam árabe e seguiam o islamismo. Instalam o árabe como língua oficial, mas o povo local continua a se utilizar do latim, de libertar o território ibérico. Os serviços prestados durante a guerra foram muitas vezes recompensados com território. E foi assim que Dom Henrique recebeu o condado portucalense que passou a seu filho, que foi o primeiro rei de Portugal, iniciando a nacionalidade portuguesa. Na nova nação, a língua falada era o português. Após passar por muitas aventuras, influências de diferentes povos e culturas, em tempos de guerra e de paz, o galego-português dá origem a dois outros idiomas, o português e o castelhano. Esses idiomas diferem na norma, uma vez que o português segue a norma da região centro-sul, representada por Lisboa. O galego-português era inicialmente uma língua que se escrevia conforme a fala. Isso significa que uma mesma palavra poderia ter grafias diferentes. Esse foi o período fonético da ortografia portuguesa. Passou-se, então, ao período pseudo-etimológico, com complicações gráficas resultantes do latim, e, finalmente, o período simplificado, quando já no início do século XX, o governo nomeou uma comissão para estabelecer uma normalização da ortografia. No decorrer da evolução da língua, são observadas transformações fonético-fonológicas que resultam em mudanças morfológicas. Exemplos podem ser encontrados no nosso material de apoio, nas páginas 44 e 45. Naturalmente, a partir do século XIII, o léxico do galego-português foi enriquecido com a entrada de estrangeirismos vindos da literatura francesa e também palavras semi-eruditas. Exemplos na página 46 do material de apoio. Nas unidades 1 e 2, vimos que o português passou por muitas transformações para chegar ao estágio atual. Também observamos que as mudanças na língua se dão por fatores linguísticos e extralinguísticos. Aproveitem as atividades do material de apoio para aprender mais sobre a história da língua portuguesa. E até o nosso próximo encontro, quando nos concentraremos no português brasileiro. Obrigada e até lá!